Galera, Palmeiras está classificado para a final do Campeonato Paulista, venceu o São Paulo no Allianz e garantiu a sua classificação para a final do Paulistão 2025, a final que vai ser Palmeiras e Corinthians com o primeiro jogo já nesse próximo domingo. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Verdão, só falando sobre essa vitória e também analisando os lances dessa partida no Allianz. Créditos aqui na descrição e ESPN Brasil, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe agora é para valer e a final do Campeonato Paulista será entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, já que o Corinthians terá vantagem de decidir o segundo jogo em casa, que agora na final é jogo de ida e volta. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente imaginava no começo do campeonato, né? Quando foi para a sequência do Tetra do Corinthians, quem cortou barato? O Palmeiras. Será que vai ter troco dessa vez? Porque agora o Palmeiras mantém viva a esperança aí do tetracampeonato. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner. E o Palmeiras que durante a sua campanha sofreu muitas críticas de uma parte da torcida que a gente sabe que tem um direcionamento, Jean. Mas apesar de tudo, o Palmeiras conseguiu avançar, vence o Clássico, onde teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. A gente vai falar do lado do São Paulo também, o Zubeldia foi muito bem na escalação, mas o Palmeiras está em mais uma decisão. É a sexta seguida, não é isso, Jean? Isso. Meu Deus, hein? Acho que sim. Estavam falando de sexta seguida, a sexta agora, né? Mas, enfim, é muita final seguida para o time do Palmeiras. Tudo bem? Sem dúvida. Boa noite, William. Claro que, obviamente, não é à toa, né, quando isso acontece durante tantos anos consecutivos, mas acho que é o que você disse, assim, em relação ao jogo de hoje especificamente. Primeiro que foi curioso, né? Quando a gente vê a escalação do São Paulo, a gente vê a reação dos próprios torcedores do São Paulo apavorados com a escalação do Zubeldia, né? Muito preocupados com o espaço que esse time poderia gerar. E o São Paulo não gerou esse espaço todo. A verdade é que o São Paulo se defendeu muito bem, fez uma boa partida dentro das suas possibilidades, né? Ainda que, obviamente, você vai pegar o número de finalização e defesa, o Palmeiras, nesses aspectos, tenha sido muito superior. Não é verdade que o Palmeiras foi muito superior durante o jogo. Sim. Eu acho que o jogo foi um jogo equilibrado, foi um jogo de alternância ali. Assim, é verdade que o Rafael trabalhou mais do que o Everton. A gente está vendo uma das defesas aí, mas também era normal que fosse assim, né? Acho que todo mundo apontava o Palmeiras como favorito. E eu confesso que, assim, no primeiro tempo, lá para o final do primeiro tempo, uma coisa que eu estava pensando, depois de tanta enchição, né? Vamos falar o português, claro. Depois de tanta enchição do pré-jogo, choro de um lado, choro do outro, reclamação, mimimi pra cá, mimimi pra lá, eu falei, que bom que pelo menos a gente não vai ter, ou não teve até agora, nenhuma polêmica de arbitragem, nenhuma questão de arbitragem. Pensei cedo demais, evidentemente. Aí tá o lance, né? Claro que nasce de uma falha feia do Rafael, que fez uma boa partida, na minha opinião, mas falha também o árbitro, né? Acho que a gente vai falar do pênalti especificamente, vamos discutir o lance, mas acaba sendo o lance que define o jogo, que define a classificação e, obviamente, vai se falar disso muito mais do que futebol, do que de futebol nas próximas horas, não só aqui, mas em outros programas também. De qualquer forma, eu acho que em relação ao jogo foi muito curioso, porque a gente viu dois times cujas escalações eram ofensivas, com jogadores, né, com pelo menos 4 jogadores substancialmente de ataque de cada lado, mas as posturas dos times não foram bem assim, quer dizer, havia muito respeito em relação à capacidade desses jogadores tão técnicos dos dois lados, porque você tinha jogadores técnicos dos dois lados, então eu acho que acaba sendo um jogo que tem muita coisa interessante para a gente analisar. E acho, para encerrar, que assim, toda a discussão a gente falou durante a semana, né, sobre o Zubeldia, que o contexto ia contar muito para a gente avaliar que pressão o Zubeldia sofreria ou não depois dessa partida. Acho, sinceramente, que a pressão sobre o Zubeldia não deveria existir ou teria que ser mínima depois do jogo de hoje nesse contexto. Na realidade é aquela derrota, mas que você olha e fala, ele foi bem, ele tentou. Primeiro tempo até
pegar alguém que foi melhor, talvez o São Paulo tenha sido até um pouco melhor que o Palmeiras. Aí no segundo tempo, por uma série de questões, claro, esses números que o Jean traz aqui, inclusive de superioridade de chutes do Palmeiras, estão muito condicionados pelo segundo tempo, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fãs de esportes. Para mim, a gente está falando de um grande jogo, um grande clássico, né? Dois gigantes, com a vantagem do Palmeiras para jogar em casa. Sim. Então, você imagina como é que vem o São Paulo. São Paulo, em outras oportunidades, já chegou a jogar muito trancado e hoje foi totalmente aberto, né? O São Paulo foi com uma formação que parecia assim, aquela formação dos 15 minutos finais, perdendo o jogo por 2-0, e você fala assim, vai todo mundo, né? E não, esse foi o início. Mas a questão não é só o jogador e a função, é como eles interagem dentro de campo. E o Oscar era um segundo volante, com uma atenção do São Paulo para o lado direito do Palmeiras, que é o lado do cara que arrebenta, que é o Estevão, que consegue passar por 1, por 2. Então o São Paulo conseguiu, mesmo sem volantes, que o Alisson, para quem não sabe, ele era num 4-2-3-1, ele era o cara da esquerda nessa linha de 3. E com o Dorival virou um volante excelente. Excelente. Tem jogadores que conseguem fazer isso na carreira, outros não. Mas a origem dele é outra. E ele era o volante de São Paulo ao lado do Oscar, que é um meia. Então você olha e fala, nossa, que coragem de subir o dia para um jogo talvez que fosse melhor, enrolar o Palmeiras, deixar o tempo passar. Mas ele conseguiu fazer isso com um time ofensivo, que era o objetivo, ter 2 ótimos passadores para sair jogando à espera de um Palmeiras. O que me surpreendeu no Palmeiras o Palmeiras era para ser mais combativo para recuperar a bola desse meio de campo de São Paulo. E o São Paulo tocava, chegava, se protegia. Se você pegar o desenho do posicionamento de São Paulo, ele é mais baixo, mas com jogadores para sair. Porque ele tinha o Lucas, ele tinha o Calério na frente, e tinha ele o tinha Oscar para iniciar essas jogadas, e o Oscar para iniciar. Foi uma sacada. Então, a ideia, você fala assim, boa, sem ver, perigosa. No jogo, funcionou. Mas funcionou, mas perdeu o jogo. Pois é. Aí a gente vem para uma bola que o goleiro toca, Erra. E aí o árbitro vem e erra também. Então o jogo, o resultado é um erro de avaliação do árbitro. Porque o Vitor Roque, ele dobra a perna e se atira e força o contato. E o árbitro entrou. Esse é o jogo para o árbitro sair com raiva do VAR. Porque quando chegar na casa dele, ele vai ver que o VAR enterrou a arbitragem dele. Mas não dava... Esse é o problema. Ele errou completamente porque ele apita. E é o que o Salvio fala. E ele banca. Não, mas ele apita antes. Ele erra também nisso. Ele erra não só porque ele marca um pênalti que não aconteceu, como ele erra porque ele, em vez de deixar a jogada terminar e apitar, ele apita antes da jogada terminar. E tanto que você vê que o Rafael Veiga já abaixa a cabeça e já... Então, assim, nesse caso... Porque o Veiga achou que não foi pênalti. Não dá nem para culpar o árbitro. É verdade. Exato, mas ele ouviu o apito. Então, assim, é uma loucura, porque o árbitro errou duplamente nesse caso. Ele erra ao marcar o pênalti e, sobretudo, ao apitar antes do final da jogada. E, lamentavelmente, Bina, a gente tem que falar nisso porque isso está no placar e interferiu totalmente na classificação. Porque o São Paulo caminhava bem. Taticamente, caminhava bem dentro de uma proposta. Você fala, esse cara tá maluco. Melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não pressionava esse meio de campo. O Palmeiras permitia o São Paulo jogar e ia sair. Então, a surpresa estava no Palmeiras, com uma formação convencional. A gente já vai falar também da estreia do Vitor Roque. A gente está falando da polêmica da arbitragem aí, claro. Mas daqui a pouco a gente fala da estreia do Vitor Roque e também, claro, dos méritos do Palmeiras em chegar em mais uma decisão do Campeonato Paulista. Agora sim, né, Birner? Você está nessa também, né? Vitória condicionada pela arbitragem ou não? Tudo bem? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean, Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Você sabe que eu sou, você pode responder se sim ou não, um entusiasta do trabalho do Abel. Sim. Há muito tempo. Sim. E com muitos altos e alguns baixos, alguém que defende muito o técnico e todo o trabalho que é feito no Palmeiras, até quando às vezes a torcida está insatisfeita. Verdade, né? Como aconteceu esse ano, por exemplo. Por que eu devo elogiar hoje a classificação do Palmeiras? É uma pergunta.
É a pergunta que eu coloquei aqui, inclusive. Falei assim, o que teve de bom nessa campanha do Palmeiras. Hoje, especificamente, realmente não sei. Então, eu vou começar por aí com a sua resposta. Vai lá. Tá? O Zubeldia, ele foi forçado, entre aspas, e teve uma sacada espetacular quando ele muda o posicionamento do Oscar arriscando. Por quê? Ele perdeu o Pablo Maia e ele tinha 2 volantes como opção. Luiz Gustavo não podia jogar, para o Alisson ser o segundo. Ele é obrigado a mudar o Alisson, trazer o Alisson para primeiro. E se ele joga com o Marcos Antônio marca pouco, um pouquinho mais que o Oscar, não compensa, e cria muito menos que o Oscar. Bobadilha marca mais que o Oscar e cria pouco. Não são jogadores que dão ao técnico uma verdadeira opção num jogo grande como esse. O técnico decidiu o quê? Ser ousado, né? E montou um time extremamente agressivo que decidiu ser protagonista no jogo com bola dentro do Allianz Parque. E eu vou dar um mérito do Palmeiras. O Palmeiras entendeu a arbitragem. Não por causa do lance do pênalti. Porque a gente via no primeiro tempo, algumas vezes o Lucas, que para mim foi o melhor em campo, dribla um, dribla dois, falta por trás. Dribla outro, se dá falta. E o juiz não mostrava amarelo. Como o juiz não mostra amarelo, eu acho que o jogador inteligente, ele joga o jogo, porque a arbitragem brasileira, ela não é padronizada, né? E os jogadores entenderam. Está dentro do Allianz, o árbitro não quer mostrar amarelo no primeiro tempo, provavelmente vai mostrar um monte no segundo tempo, porque ele não quer sobrecarregar o jogo, foi uma escolha da arbitragem. E foi o que aconteceu mesmo. Foi, exatamente, isso era muito óbvio, a gente comentava isso quando o árbitro não dava os amarelos no primeiro tempo. Aí só eu discordo eu prefiro a arbitragem do primeiro tempo, obviamente, exceção feita ao pênalti bizarro. Eu prefiro deixar o jogo correr. Eu também. Deixar a coisa andar, porque sem o dúvida. segundo tempo era parar o tempo todo, era cartão aqui, cartão ali, provavelmente sabendo do erro que ele já tinha cometido. Sim. Então eu acho que aí ele ficou segurando o jogo. Eu concordo com você, eu não acho gosto que a arbitragem viesse mal até a hora do pênalti que resolve o jogo. Eu não gosto quando o árbitro picota o jogo, mas quando um jogador dribla o outro e ele toma a frente e toma uma falta, toma outro, você tem que dar amarelo. É diferente da falta inteligente e bem feita. E quando ele picota o jogo no 1-0, depois do pênalti que ele marcou, ele está de novo fazendo uma arbitragem que ela é, não intencionalmente, porém mais confortável para o time que está ganhando o jogo, que é o time da casa, que foi a arbitragem, como você falou, do segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras entenderam isso. E isso, para mim, é uma virtude. Tá? Porque assim é o futebol brasileiro. Tem que mudar os critérios, tem que ter padrão, perfeito. Apoio tudo isso, quero isso, sonho com isso. Mas enquanto não é assim, se adapta ao jogo, né? Eu acho que o São Paulo jogou melhor, taticamente ele conseguiu ser melhor que o Abel, ele conseguiu, inclusive, impedir que o Palmeiras batasse o jogo no contra-ataque, porque 1-0 condiciona muito o jogo, ainda mais no Allianz, né? O São Paulo vai com os jogadores cansando, o banco do São Paulo é pior. E, por exemplo, chegou um momento que o São Paulo tinha o Sabino pela esquerda contra o Estevão. O banco do Palmeiras começa a usar. Não, e outra coisa, é bom destacar que eu acho que era até o que estava acontecendo já no final do primeiro tempo. É bom destacar que a diferença de idade média dos 11 titulares era de mais de 5 anos. Ou seja, o time do Palmeiras é mais de 5 anos mais jovem do que esse time do São Paulo. Então, acho que... Porque o São Paulo, para mim, foi bem superior nos 20 minutos iniciais do primeiro tempo, depois já começa... É claro que assim, as chances não foram grandes chances, acho que nem de um lado nem de outro. Todas as defesas do Rafael que eu citei, né, foram defesas... Todas não, mas quase todas foram defesas de chutes de longe. O Richard Rios, o Vanderlan. Tudo chute de fora da área, quer dizer, então eram 2 times que tinham dificuldades de criar. E acho que ali, a partir dos 25, talvez a questão física tenha passado a pesar um pouquinho para o São Paulo, porque havia essa diferença de idade que é bem considerável. Você fala mais de 5 anos de média de idade de diferença, é muita coisa, né? Então, eu acho que isso acabou também em algum momento fazendo a diferença, mas, de fato, do ponto de vista tático, acho que não tem muita discussão. Até porque, aquilo que eu falei, cara, quando você via a reação dos torcedores do São Paulo, pelo menos em rede social, no momento... presenciei aqui na redação vários. Porque... Falando assim, parabéns pela classificação, para os palmeirenses, falando parabéns pela classificação. Dava para entender, né, o temor e tal. E, no fim das contas, ele posicionou um time de uma maneira que conseguiu praticamente não deixar o Palmeiras criar jogadas trabalhadas. Repito, todas as finalizações quase de fora da área. E uma menção especial ao Enzo Dias, porque... Sim.
Cara, O lado pior para jogar. que é o lado pior de jogar. Se você conseguir parar o Estevão, ok, aos 30 minutos ele consegue uma daquelas jogadas que ele faz 5, 6 vezes por jogo, Mas ele né? tinha ali Alan Franco, Ele corte por dentro. Enzo Dias e o Oscar. É, E funcionava. mas o Enzo foi, pra mim, ali em cima da marcação Era o primeiro, do Estevão, era o ele foi primeiro. muito bem, cara. Ele era o cara que dava o combate imediato. Só soberbia. É isso, galera. O Palmeiras está classificado para a final do Campeonato Paulista. Hoje, vencendo o São Paulo no Allianz. Vitória importante, classificação. Partida que teve aí a estreia do Vitor Roque. É natural, ele não está ainda 100% adaptado, né, com os seus companheiros. Com o decorrer dos jogos aí, com o passar do tempo, ele vai se adaptar. Mas deu para ver aí que ele é um grande jogador, contratação muito boa do Palmeiras. E o Verdão está classificado, vai fazer essa final contra o Corinthians, a final que vai ser 2 jogos, com a primeira partida já no próximo domingo, primeiro jogo no Allianz, jogo da volta lá na Neoquímica Arena. Tem tudo para ser 2 grandes jogos, né? O Verdão, que foi ali desacreditado na primeira fase do Campeonato Paulista, correu o risco de ficar de fora, mas classificou e chega à final e vai em busca do tetra do Campeonato Paulista. Hoje venceu o São Paulo, uma vitória importante, né? Venceu, tem todos os méritos nessa vitória de hoje. E agora é se preparar para essa partida, né, do próximo domingo, já nesse próximo domingo, né, contra o Corinthians no Allianz. Vitória importante, classificação garantida, e o Palmeiras segue, né, com o sonho, né, de buscar o tetra consecutivo do Campeonato Paulista, do Paulistão. Vamos aguardar essa partida do próximo domingo. Deixe sua opinião aqui abaixo, a sua expectativa para essa partida, para essas 2 partidas, né, da final do Campeonato Paulista. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.